Bom dia, pessoal. Bom, falando um pouco de crédito privado, a gente vê a indústria ainda com um inflow forte de recursos, né, em meio a esse cenário de juros mais alto, com a captação concentrada em fundos de Prev e D0 e D1, que é o perfil que a gente tem visto ao longo de todo esse ano, né? Em agosto, no monitoramento que a gente tem aqui internamente, a gente viu a maior captação mensal desse ano. E falando um pouco de spread, né, apesar dessa captação forte, a gente ainda vê o spread estável, né, quando a gente olha para os índices de CDI. Então, o IDA-DI e o IDEX-JGP fecharam agosto ali na casa de 1,6% e 1,8%, respectivamente, em linha com o que tinha sido o fechamento do mês anterior, mantendo os níveis interessantes de carrego, né, vis-à-vis o perfil de risco e volatilidade dessa classe de ativo. Nesse sentido, eu gostaria de destacar aqui a performance do XP Corporate Plus, que tem uma carteira de crédito com um spread bruto acima de 300 bips e uma duration menor de 3 anos, menor do que 3 anos. Então, quando a gente olha a performance acumulada do ano do fundo, ele está entregando 9,23% contra 7,74% do CDI, né, que no período dá ali CDI mais 1,5%. Se a gente analisar isso, a gente está falando de um retorno acima de CDI mais 2,20, já na mão do cotista, né, líquido. E, por outro lado, quando a gente olha para o spread das debêntures isentas, a gente vê uma abertura, né, olhando para o IDA IPCA Infra, saindo ali de 0,18% no final de julho, batendo 0,44% no final de agosto. Então, 26 bips de abertura no mês. A gente já tinha comentado um pouco dessa dinâmica, né, do mercado de de isentas aqui no mês passado. Então, teve muita oferta de CRA, CRI, debênture incentivada, os bancos com um balanço um pouco mais pesado, né, encarteirado, com algumas ofertas ainda para vender. Isso cria uma pressão ali no técnico e, em paralelo, a gente ainda tem um carrego de IPCA desfavorável, né, com esses meses de deflação. Então, isso explica essa abertura do spread aí que a gente viu nos ativos isentos. Falando um pouco de alocação e fluxo, a gente, de umas 2 semanas para cá, assim, percebeu de uma forma mais intensa, né, uma redução das vendas de ativos no secundário, também, óbvio, parte reflexo dessa constante captação aí que a gente está vendo esse ano e consequente necessidade de alocação desses recursos, mas o pipeline de primário segue preenchido, né, o que tem suprido essa demanda, e para setembro a gente continua tendo ele bem abastecido aí e leituras acontecendo, né, com os bancos, apesar da aproximação da eleição, para novas emissões, né. Então, assim, esse fluxo de captação somado à dificuldade de compra de ativos no secundário, que a gente está enxergando um pouco mais agora, né, acho que a mensagem aqui que é importante, a gente vai estar bem atento nessa dinâmica de demanda e oferta, né, no mercado primário, de como é que vão ser os books. Até agora a gente tem visto racionalidade, né, nos books, assim, não temos visto os players agressivando de forma exagerada, o que é saudável para a indústria. E quando a gente olha um histórico mais longo de spread, a gente ainda está em patamar bem mais elevado ali do que foi 2019, quando a gente teve aquela leve correção no final do ano, né? E aí depois pandemia subiu para 4, 5%, e agora a gente está nesses níveis aí de 1,6, 1,8 na média dos índices, né? Falando um pouco de alocação de mercado primário, né? Em agosto a gente comprou debênture securitizada de empréstimo consignado do BMG, que é um ativo AAA com CDI mais 1,75, uma duration ali de 2,5. É interessante vis-à-vis o que a gente tem de relativo aqui de secundário e mesmo primário, né, essa duration e esse spread. A gente comprou também LFSN do BTG em IPCA+, a 7,70%, um ativo callable em 5 anos, então tem uma duration de 5 anos, né, entregando IPCA mais 7,70%, e também a debênture de PetroRio, né, aí a parte isenta aqui principalmente, com um spread de 170 bips ali sobre a NTNB, bem acima do que a gente tem no relativo ali de debêntures isentas, né, com uma duration um pouco abaixo de 6 anos. No mercado offshore, performance negativa, né, dos índices, em função da performance do benchmark mesmo, com esse tom mais hawk de política monetária por parte do Fed, mas apesar disso a gente teve uma performance positiva
do nosso book offshore, de 0,3% no mês, um pouco positiva, mas os outros índices foram bem mais negativos, então no relativo teve uma performance boa. E durante o mês a gente aproveitou para reduzir um pouco alguns papéis que andaram, né, nessa parte de offshore. E acho que é isso no geral, assim, ponto de destaque para esse mês, acho que é essa questão de fluxo que segue forte, com esse mercado secundário um pouco mais seco para venda, né? Monitorar como que vai ser esse comportamento aqui para frente, né?